bem-vindos ao canal Soul Shine. Aqui acreditamos no poder das histórias para iluminar corações e inspirar almas, seja para te fazer refletir ou te lembrar que a vida, mesmo em momentos difíceis, sempre guarda um brilho especial. Junte-se a nós nessa jornada de superação, inspiração e luz, porque quando tua alma brilha, o mundo inteiro sente. Bom, minha voz está aí um pouco mais recuperada, graças ao bom Deus. E vamos seguindo já para a história de Jacó. Mas antes disso, lembrando que eu estou usando a Bíblia Viva como base para as nossas narrativas aqui. E caso você queira ler na íntegra, eu super recomendo, porque tem uma leitura atualizada e facilitada. E o único lugar que eu achei foi na Amazon para comprar esse mesmo modelo, esse mesmo aqui, essa mesma Bíblia aqui. Tá aqui na descrição. E também tem outras recomendações do Mercado Livre que tem algumas Bíblias legais lá também. Jacó, ele foi atrás de uma esposa, porque ele prometeu pro pai dele que ele iria atrás de uma esposa digna, porque o seu irmão tinha casado com pessoas que os pais deles não aprovaram. Então, ele prometeu pro seu pai Isaac que ele iria para as terras de. Enfim, ele saiu das terras do seu pai para procurar uma esposa. Mas antes disso, lembrando que Jacó, ele meio que roubou as bênçãos que era para Esaú, seu irmão, a pedido de sua mãe Rebeca. Então, na verdade, a sua mãe Rebeca ouviu Esaú reclamando que depois da morte do pai dele, depois que passasse o luto, ele iria matar seu irmão Jacó, de tanta raiva que ele estava. E ao ouvir isso, a Rebeca ficou louca da vida. Então, para convencer Isaac de tirar Jacó das terras onde ele estava, fez com que Jacó fizesse essa promessa de procurar uma esposa nas terras de seu pai. Ele viu Raquel e logo se encantou com sua beleza. Quando ele descobriu que ela era sua prima, ficou ainda mais abismado, né? Ele ficou, então é isso mesmo, é obra do destino. Aí ele tinha a intenção de se casar com Raquel. Então ele foi e conheceu o seu tio Labão. O seu tio Labão, irmão de Rebeca, falou que se ele trabalhasse por 7 anos, ele poderia se casar com Raquel. Eis que ele trabalha 7 anos e no dia do casamento, quando ele tira o véu, porque naquela época eles usavam um véu e eles não podiam olhar para a pessoa que ele estava casando até o momento em que eles se casassem. Aí quando ele tira o véu, na verdade era Lia, sua irmã mais velha. Aí ele questiona e o Labão fala assim: Você não sabia que aqui na nossa terra nós temos o costume de oferecer primeiro a irmã mais velha e depois a irmã mais nova? Aí ele ficou tipo, poxa vida, mas eu trabalhei 7 anos por ela. Aí ele falou assim: se você trabalhar mais 7 anos, eu deixo você casar com Raquel. Aí ele trabalhou por mais 7 anos de trabalho árduo. Aí ele falou assim: agora você pode se casar com Raquel. Então ele se casou com Raquel. A Lia já tinha um filho, já tinha tido um filho com o Jacó, chamado Ruben. E a Raquel ela não poderia ter filhos. Aí, enquanto isso, Lia teve Ruben, teve Simeão, teve Levi, teve Judá, teve Issacar, teve Zebulun. E a Raquel, inconformada que ela não poderia dar filhos para Jacó, falou assim: Jacó, toma aqui minha serva, Bila. Durma com ela e tenha filhos com ela. Pois ele dormiu com ela. Teve 2 filhos, chamados Dan e Neftali. Aí, a Lia viu o que a Raquel tinha feito. Falou assim: Jacó, durma com a minha serva Zilpa.
Aí ele teve mais 2 filhos com a serva de Lia, que é o Geir e o Aser. Isso está em Gênesis 30, tá? A Raquel lamentava muito por não ter filhos, então ela clamou por Deus para que ele abençoasse ela com um filho de Jacó. Eis que ela se deita com Jacó e ela tem um filho chamado José, que é o seu filho mais velho. E nisso estava Jacó nas terras de Labão com 11 filhos e tinha mais um no ventre de Raquel, sendo forçada a um trabalho árduo que olha aqui, eu estou mudando o seu salário, tá? Quando Labão percebia que Jacó estava prosperando muito, porque Deus era com Jacó, ele falava assim: estou mudando seu salário. Aí ele começava a prosperar, ele mudava o salário. Mudou o salário de Jacó num total de 10 vezes, segundo a Bíblia. Mas Deus sempre estava com Jacó. Então, por exemplo, ai, ovelhas negras é seu salário. As ovelhas negras eram um pouco mais raro de ter, então, poxa vida, ele ia ganhar menos. Só que não, quando ele falasse, ó, Jacó, a partir de amanhã o seu salário é ovelhas negras, pois Deus ia lá e faziam com que as ovelhas negras procriassem. Então tinha mais ovelhas negras do que branca. Aí o Labão fala: não, ovelhas brancas é seu salário. Pois aí começava a nascer ovelhas brancas. Então Deus estava muito com Jacó no sentido de prosperá-lo, mesmo com Labão traindo e tentando sabotar ali o Jacó. Aí Jacó chega assim, chega para Labão e fala: Labão, é o seguinte, eu quero voltar para minhas terras, para as terras dos meus pais, para que eles conheçam meus filhos, para que conheçam as minhas mulheres. Aí falou assim, ó, você não vai sair daqui não, querido. Aí Deus chega para Jacó e fala: não tenha medo, eu sou o Deus do seu avô Abraão e de seu pai Isaque. Eu estou com você, não tenha medo. Saia das terras de Labão. E ele foge com as suas mulheres, suas filhas e filhos. É que não cita as filhas, mas ele teve também filhas. Ele vai citar só uma filha que foi estuprada em algum momento ali, quando eles estão de passagem em alguma das cidades. E os irmãos acabam matando as pessoas que fizeram esse tipo de ato com a irmã deles. Mas enfim, é a única irmã que cita na Bíblia. Mas acredito que eles tiveram mais filhos, além desses meninos que ele teve. Deus é com Jacó e instrui para que ele saia. Então, assim faz, ele prepara suas coisas e ele foge. E pasme, Labão só se deu conta de que não havia mais ninguém da casa dele depois de 3 dias. Ou seja, aí Labão mandou pessoas e ele mesmo foi atrás de Jacó, porque ele percebeu que não tinha ninguém lá. Eu acredito, segundo a leitura, se eu não estou enganada, que Labão se deu conta depois de 3 dias, porque Labão estava viajando. Quando ele chegou, ele, tipo, nem se deu conta. Aí depois no dia seguinte ele ficou, tipo, calma lá, cadê essa galera? Aí não tinha ninguém. Então aí ele falou, vamos atrás dele. Como assim ele tá indo embora? Bom, aí tem 2 conflitos aqui. Ele primeiro enfrenta Labão, tá? Ele primeiro enfrenta, no sentido de ele vai tirar satisfação, porque fala que. Ah, ele fala um monte, aí ele fala um monte também, eles entram em conflito e por fim Labão deixa ele embora. Ele fala, ah, não, tá bom, então siga em frente. Aí depois ele enfrenta Esaú. Esaú, quando descobre que Jacó finalmente saiu das terras de Labão, ele manda um exército de 400 homens atrás de Jacó. E lembrando, Esaú tinha uma raiva ali guardada e não queria
não queria que Jacó voltasse, vamos dizer. A intenção dele era matar Jacó. E era tudo isso que Jacó sabia. Então ele clamava a Deus, Deus falava: filho, fique em paz, que vai dar tudo certo, fique em paz. Aí ele faz um plano mirabolante, divide o grupo dele em dois, para que não matassem todas as mulheres ou todos os filhos. Ele, na verdade, estava com medo de matar as mulheres e os filhos dele. É isso. Quando Esaú chega, a única coisa que ele fala: irmão, por que mandaste tanto presente? Eu estava preocupado contigo, me abrace. Foi mais ou menos isso, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que se entende desse confronto. Isso tudo eu acredito que seja um resumão do vídeo anterior. Bom, Raquel, ela morre dando à luz ao seu segundo filho, que é o Benjamim, e ela foi enterrada em Efrata, que fica em Belém. Esaú e Jacó, eles enterram o seu pai, que fez prometer que eles enterrariam junto com seus antepassados. Ou seja, Isaac foi enterrado no campo de Maquipela, no Mamre, que fica na cidade de Hebrom. Então ele também está enterrado lá porque seus filhos prometeram e eles cumpriram a promessa. Bom, aí nós temos uma parte muito interessante. Aqui nesse exato momento, Jacó já está nas terras onde Isaac morava, que é no Manre. No Manre. No mesmo exato local onde Abraão e Isaac moraram. Enfim, a história de Isaac de Jacó vai também ser dita por um de seus filhos. Um de seus filhos vai ser a peça fundamental para a criação dos povos israelitas. Em algum momento, Deus vai falar assim: Jacó, a partir de hoje você vai se chamar Israel. Você vai se chamar Israel, não mais Jacó. Seu nome agora é Israel. Então, tá. Começa então a história de José, o seu filho mais velho, da sua mulher que ele mais amava, tá? Ele não podia fazer essa diferença, mas a mulher que ele mais amava era Raquel e os seus filhos favoritos eram José e Benjamim. Enfim, José, filho favorito de seu pai, começa a história dele em Gênesis 37. Certo dia, ganhou uma túnica colorida de seu pai. Então seus irmãos logo perceberam que ele era tratado diferente. José teve um sonho em 37, 6-9. Peço que ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Veja só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os seus feixes o rodeavam e se inclinaram diante deles. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que irá nos governar? Por causa do seu sonho e de suas palavras, o ódio de seus irmãos só aumentaram. Então, aqui, ele teve uma profecia, uma revelação de Deus que ele iria ser algum governador ali, que seus irmãos, seu pai, todos iriam se ajoelhar perante ele. Só que seus irmãos acharam que ele estava, tipo, se sentindo muito bambambam. Bam, bam. E seus irmãos tinham muita inveja dele, porque ele já era o favorito do seu pai. Aí, tipo, como assim? Você é o nosso irmão mais novo, a gente vai ter que se ajoelhar para você? Vê se cresce, menino. Aí, quando seu pai ouviu esse sonho, ele não gostou muito do sonho, mas ao mesmo tempo ficou pensativo, porque até então Jacó é uma pessoa de Deus. Deus é com Jacó.
Bom, certo dia seus irmãos estavam em Siquém com o rebanho de seu pai. Israel pediu para que José fosse até lá para trazê-lo de volta. Em Gênesis 38, 14, o Jacó barra Israel pediu para que José fosse, atrás dos seus irmãos para trazê-los de volta. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: que é que você está procurando? José respondeu: estou procurando meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde que meus irmãos estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: já não estão aqui. Ouvi quando falavam: vamos embora. Não, vamos a Dotã. Então José foi buscar seus irmãos e encontrou-os próximos de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que se aproximavam, tramaram e diziam uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num dos poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos no que vai dar esses sonhos. Quando Ruben, o irmão mais velho, ouviu o plano de seus irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar nosso irmão. Não derramemos o sangue. Joguem nesse poço no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Ruben disse, com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao seu pai. A inveja, a raiva, os ciúmes fez com que os irmãos tentassem livrar o máximo possível de José. Só que ainda por cima, o Judá, não é Judas, é Judá, ele fez pior. Não sei se é pior ou não, mas tipo, ele vendeu seu próprio irmão por 20 moedinhas ali para tentar tirar uma vantagem da vida dele. Gente, eles eram muito psicopatas. Não é nenhum, eles são três. Eu tinha três irmãos psicopatas. Porque, ó, eles venderam. Aí, para não falar que vendeu, criaram um cenário onde mostraria que José morreu. E acharam melhor levar causar essa dor no pai, levar a túnica colorida cheia de sangue e dizer que ele foi morto por um animal, do que dizer a verdade. Vendemos nosso irmão. Gente, psicopatas. O Senhor estava com José. Eu o abençoava em tudo que ele fazia. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e abençoava em tudo que José fazia, ganhou a simpatia do seu senhor, que colocou como administrador da casa e confiou tudo o que possuía a ele. Então, José foi uma pessoa muito abençoada, a ponto de no Egito era para ele ser escravo, servo, mas não. Só que o Senhor tinha uma mulher que vivia dando em cima de José. E José falava: valha-me, mulher, eu não quero você, não. E a mulher insistia. Teve um dia que ela apareceu nua, se eu não me engano, tentando seduzir ele. Ele falava: mulher, eu não te quero. Eu não te quero você casar com meu senhor. Eu respeito meu senhor. Valha-me, mulher. Aí, como ele negou ela e ela ficou com o seu ego ferido, ela armou para José, falando que ó, a última vez que ela deu em cima dele. Um dia José foi até a casa para cuidar dos seus negócios e nenhum empregado se achava presente. Então ela agarrou pela capa e voltou a convidá-lo. Venha para a cama comigo. Gente. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido, que a capa estava nele, chamou os empregados da casa e disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar entrou aqui e quis me forçar ir à cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que pude.
Quando ele ouviu que eu gritei bem alto, ele fugiu, esquecendo a capa dele. Ela criou, armou para ele, porque ele não quis fazer o que ela queria. Então, ele foi preso. Mas Deus é com José, mesmo na prisão, porque na prisão ele conseguiu a simpatia do carcereiro, que confiava tanto em José, que José era meio que responsável por simples tarefas e toda a organização ali da cela. Então, o carcereiro não precisava se preocupar com nada da prisão. Até que certo dia chegou o chefe do copeiro e o chefe do padeiro. E o padeiro. O chefe do copeiro e o padeiro tiveram os mesmos sonhos no mesmo dia, quer dizer, na mesma noite. Aí, quando eles acordaram, estavam aflitos, que o sonho estava mexendo muito com eles. Aí, José pergunta se ele pode ajudar. Então, o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Isso é em Gênesis 40. Em meu sonho havia uma viveira na frente, com 3 ramos. Ela brotou. Depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão. José disse que então esse sonho significa que os 3 ramos são 3 dias e que daqui 3 dias ele iria ser libertado da prisão e iria voltar a servir o faraó. Animado, o padeiro falou: "Ah, eu quero saber meu sonho também." Eis que ele conta o sonho dele também. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta, em cima, havia todo tipo de comida gostosa que Faraó costumava comer. Mas as aves vieram e começaram a comer. Mas as aves vieram e comeram a cesta que eu trazia na cabeça. Bom, José disse. Bom, a interpretação é essa. 3 cestas significam 3 dias. Daqui 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar em um poste. E as aves vão comer a sua carne. Bom, depois de 3 dias, foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 3 dias, o copeiro voltou a servir o faraó e o padeiro morreu da forma que o José tinha dito. Ele ficou 2 anos na prisão ainda, depois desse acontecimento. Bom, eis que o faraó teve um sonho que mexeu muito com ele. Aí ele mandou chamar mago, mandou chamar intérprete, mandou chamar caralho a quatro. A única pessoa que conseguiu desvendar esse sonho foi José. Como que ele soube de José? O copeiro falou: "Ah, senhor, você quer saber a interpretação do sonho? Então, há 2 anos atrás, quando eu estava lá na prisão, eu e o padeiro tivemos um sonho meio que semelhante, só com um significado diferente, e ele foi capaz de interpretar os nossos sonhos." Aí o faraó mandou chamar imediatamente José. Chama ele aqui. Aí o faraó, ele conta o seu sonho. Bom, meu primeiro sonho, ele teve 2 sonhos, só que tinham o mesmo significado. Bom, ele fala para José, em Gênesis 41:15. Tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve sonhos, é capaz de interpretá-lo. José responde: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar a resposta favorável ao faraó. Então, Faraó contou seu sonho. Sonhei que eu estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi 7 vacas, belas, gordas. Saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias, magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas
E, para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de comer as outras. Então eu acordei. Dormi de novo e tive um outro sonho. Sonhei que um só talo saíam 7 espigas, cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressecadas pelo vento leste. E as espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei os sonhos ao magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José respondeu: Bom, os 2 sonhos na verdade são um só. Revelou ao faraó. O que ele vai fazer? 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que aparecem depois das 7 magras boas, bem como as 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura que teve. Pois a fome arruinará as terras. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não será mais lembradas nas terras. O sonho de Faraó foi duplo, para mostrar que as coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa para realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao Faraó: o Faraó, deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar as terras do Egito. O Faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte da colheita da terra do Egito durante os anos da fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão e estocá-los sob o controle do faraó para manter nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os anos de 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. Eis que essa ideia acendeu no faraó uma ideia muito melhor. Bom, por que você não se torna o governador? Você obedecerá apenas a mim, e todos obedecerão a você. E é assim que José ele se torna o governador do Egito. Ou seja, ele era o braço direito do faraó. Tudo que ele fala acontece. Todo mundo tem que obedecer a José. Então, aí está o sonho que José teve na infância sendo concretizado. Bom, José fez visitas por todo o Egito, seguindo seu plano. Quando a fome começou a se arrastar, todos passaram a comprar mantimentos do Egito, inclusive seus irmãos, que, por ordem de Isaac, eles tiveram que ir até o Egito comprar mantimentos para que todos os 30 filhos sobrevivam. Filhos e netos, né? Que eles moravam tudo junto. Segundo a Bíblia, eu acho que era 70 pessoas no total da família dele. Bom, inclusive seus irmãos que venderam. Gênesis 42, de 6 a 26. Nós vamos ter o reencontro dos irmãos. Quando os irmãos chegam, José imediatamente os reconhece e fala assim: Vocês são espiões? Ele começa a mexer com a psique dos 11 irmãos que foram comprar os mantimentos. Aí ele perguntou: Vocês têm mais alguém, então? Aí ele falou: Nós somos irmãos, não sei o quê. Ele: Tá, mas vocês têm mais um irmão?
Ou é só vocês? Aí eles falaram, não, nós temos mais um irmão e temos um pai bem velho e idoso. E o seu pai ainda vive? Aí ele, vive, vive. Ele ficou com o meu irmão. Aí ele, ah, mas eu não vou vender pra vocês, não. Vocês vão lá pra minha casa. Que vocês estão achando o quê? Podem me enganar com essa historinha suas? Não podem, não. São tudo espiões. Mesmo José sabendo, ele quis fazer um jogo ali com os irmãos, entendeu? Mostrar que ele tem o poder. Aí ele foi levado pra casa dele, ele fez uma refeição. Eles fizeram refeição e tal. E aí Jacó coletou um pouco com Jacó. Aí José coletou um pouco mais de informações sobre o pai e tal. Aí ele falou assim: tá, agora vocês podem ir então. Mas só vai provar que vocês não são espiões se trouxer o irmão mais novo para provar que vocês realmente são irmãos. Aí eles voltam para casa dos pais dele, o pai dele fica puto. Por quê? Quando eles chegam, tinha um saquinho de dinheiro em cima dos mantimentos que eles compraram. Eles ficaram tipo, não foi a gente, tá, pai? Esse negócio já veio assim. Aí fala, então você vai devolver. Você vai devolver todo esse saquinho de dinheiro extra. Aí ele falou que teriam que levar Benjamin. Ele falou, por que que me desonraste tanto? Já, já perdi a Raquel, perdi o meu filho José, e agora estão querendo arrancar o único vestígio do amor dele. Ele não falou com essas palavras, mas é nesse sentido. Então, Benjamin, o irmão mais novo, ele é obrigado a voltar para comprar mais mantimentos. Demorou um pouco até Jacó autorizar, Rubem prometeu que iria protegê-lo. Eis que quando eles chegam lá, José encricou de novo e falou para levar eles para casa. Ele olhou muito bem para o irmão mais novo, o Benjamim. Isso é em 43, Gênesis 43, 15. Aí, eis que o poder faz com que José mexesse um pouquinho mais com seus irmãos. Ele falou assim: então é o seguinte, ele libera os irmãos, só que dá ordens específicas para que colocasse uma taça de prata no saco do irmão mais novo. Aí, quando eles partem, ele manda os seus homens ir atrás dos homens que ele tinha libertado para sair. Aí ele falou assim: quem pegou minha taça será o meu escravo. Eis que a taça estava no saco do irmão mais novo, que ele queria que o irmão mais novo ficasse ali com ele, que ele não é igual aos outros irmãos. Ele é irmão da mesma mãe. Ele era um pouco diferente. Bom, aí eis que ele fala que Benjamim tem que ficar como seu escravo. Aí eles revelam, né? Não, senhor governador, se a gente deixar o nosso irmão mais novo, meu pai certamente morrerá, porque ele já perdeu um de nossos irmãos. Como que nós teremos a cara coragem de chegar até nosso pai e falar que perdemos mais um irmão? Eles imploraram assim pela vida do seu pai. Aí eis que o José começa a chorar tanto, tanto, que chega até a casa do faraó. De tanto que ele chora e grita. Então ele revela: ei, eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão José, aquele que foi vendido para o Egito. Eu sou o seu irmão. Como que meu pai está? Meu pai está vivo? Até cair a ficha desses Palermo. Ele ficou tipo falando isso. Ei, eu sou seu irmão José. Aquele lá, irmão José, aquele que estava no poço, sabe? Foi vendido por 20 moedas de prata. Eu sou seu irmão. Só que aí ele fica tipo, não precisa, não precisa ficar com rancor ou com
com nada disso, porque eu não tenho nada no meu coração de me impedindo de ajudá-los. O que passou, passou, Deus proveu. Deus sabia que eu precisava estar aqui no Egito, que eu precisava estar aqui sendo governador, vocês me obedecendo, para que vocês pudessem sobreviver. Porque se eu não tivesse aqui, como que vocês iriam comer? Entendeu? A sobrevivência do povo israelita é por causa de José. Bom, depois que José revela, ele pede para que todos venham para a terra do Egito e que ele daria uma parte ali, um pouco afastado do Egito, mas tipo do lado, é tipo uma cidade vizinha ali do Egito, onde eles poderiam se instalar. Aí vocês devem perguntar: nossa, mas ele é um folgado, né? Como assim? O faraó não iria permitir isso. Na verdade, o faraó que sugeriu, porque José chegou no faraó e falou: eu encontrei minha família, eu encontrei meus irmãos. Aí o faraó fica feliz. Ele fala: não, que bom que você encontrou seus irmãos, traga eles para perto. Que aí eles não vão precisar ficar comprando mantimento. Você pode fornecer os mantimentos para ele. Porque, se eu não me engano, os trabalhadores ali, família que cercam os faraós ali, eles não precisariam comprar alimento, eles ganhariam o mantimento. Por exemplo, José não precisava comprar o que ele iria comer, era fornecido o que ele iria comer, porque ele era o governador. Então, a partir do momento em que a sua família inteira estivesse lá, eles não precisariam pagar pela comida, seria distribuído para eles. Então, é por isso que esse feito de Deus na vida de José, ele foi o escolhido. Infelizmente, os escolhidos, eles sofrem. Vocês vão ver que em todas a passagem que escolhi até agora, os escolhidos sofrem e ponto. Eles sofrem por um bem maior e ponto. E o bem maior, como a gente pôde perceber, José foi vendido. Beleza. Aí ele foi preso. Beleza. E ele foi indo. E até que Deus deu a reviravolta na vida de José, transformando ele em governador, dando ele uma vida próspera, vamos dizer assim. Para que Deus proveu a vida de José, ergueu José para que ele fosse a salvação da sua família, certo? E é isso, a história de José e como que o Jacó sobreviveu. Jacó morreu e quem fechou os olhos dele foi José. E eu esqueci de falar, José, ele foi casado com uma mulher egípcia que foi oferecida a ele quando ele se tornou governador. O próprio faraó apresentou ele para a moça egípcia. Ele se casou e teve 2 filhos, é Manassés e não sei quem. Quem fecha os olhos dele é o José. E ele promete que irá levar o seu pai para o campo de Macpela, onde todos os patriarcas estão enterrados. E é isso, a vida aí de Jacó até Israel. E aonde que se derivou, como que Israel chegou ao Egito e como que foi formado uh, os descendentes de Israel, que são os israelitas. É isso. Um beijo. Espero que tenha ajudado. Falou!